A Edisca promove o desenvolvimento humano e a transformação social de crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social através da arte, cidadania e educação. Eu converso agora com a fundadora da instituição, Dora Andrade. Dora, antes de falar da Edisca, quem é a Dora Andrade? Como é que a arte, a dança entrou na sua vida? Bom, eu acho que desde a minha tenra infância, né? A minha casa, meus pais eram educadores, professores, e todos eles gostavam muito de arte. Então, minha mãe é uma poetisa, colagista, meu pai tocava clarinete, na minha casa tinha piano, meus pais faziam saraus literários, então eu acho que eu tive contato com a arte em várias manifestações desde a tenra infância. Aos 10 anos eu iniciei meus estudos de dança, estudei aqui em Fortaleza, estudei em Brasília, estudei em Curitiba, no Teatro Guaíra, estudei nos Estados Unidos, estudei na França, em Paris. Enfim, eu acho que a minha vida inteira, assim, a minha formação básica sempre foi ligada às artes. Dora, como é que essa experiência se transformou em propósito social? Eu acho que foi um certo acidente, assim. Na paralela dessa vivência constante na minha vida com a arte, eu também tive, através da minha mãe, um contato muito grande com as questões sociais, né? Começava dentro da minha casa. Na minha casa, sempre, minha mãe acolheu pessoas que vinham do sertão, que vinham das praias, fazer algum tipo de tratamento em Fortaleza. Minha mãe foi a primeira mulher a dirigir um asilo de mendicidade, então eu pequena, ou pré-adolescente, aos domingos eu ficava dentro do asilo, cuidando e conversando com os idosos. Eu trabalhei também como voluntária num lar de crianças, num abrigo para crianças. Nas minhas escolas privadas, em Sobral, em Fortaleza, eu sempre realizava assim, campanhas dentro da escola para fazer algum evento, uma festa do Dia das Crianças, para as crianças da periferia. Então, assim, também a minha vida foi pontuada com ações ligadas ao social, aos mais frágeis, e essa conexão com os mais pobres sempre me deu muita alegria. Eu acho que até, de certa forma, me preparava para o que vinha no futuro. Então, foram essas duas vivências que acabou resultando no surgimento da Edisca. Como é que nasceu a Edisca? Quais foram as maiores dificuldades no começo? A Edisca foi criada em 1991. Não é? Na verdade, foi outro acidente na minha vida. Eu tinha uma companhia de dança que chegou a ganhar alguns prêmios nacionais e internacional. A gente viajou para Portugal com um espetáculo vencedor de uma banca super rigorosa. A gente excursionou em Porto, Lisboa, em Tondela. E, para manter esse grupo trabalhando, surgiu, à época, uma pessoa que era de um organismo ligado ao Ministério da Cultura, que trazia a boa nova para as regiões Norte e Nordeste, de um investimento para a manutenção de grupos permanentes. Era um investimento muito singelo, ele assegurava algo em torno de um salário mínimo para os bailarinos, um pouco mais do que isso para maîtres e coreógrafos, e a gente aplicou, foi o primeiro projeto nacional que nós aplicamos, o projeto foi aprovado, e logo depois esse órgão foi extinto. E aí a gente pegou o mesmo projeto e levamos para o governo do Estado, e o projeto foi aprovado, mas com a condição de que a gente ampliasse a contrapartida. Como eu tinha tido na minha vida muita experiência prazerosa trabalhando com o social, a gente resolveu destinar 50 bolsas para crianças vindas do Morro de Santa Terezinha, que era uma comunidade geograficamente próxima ao nosso estúdio na época, né? Quando eu iniciei esse trabalho, eu me apaixonei, eu acabei com a atividade do grupo, fechei as 2 escolas privadas, e 9 meses depois disso, eu estava estreando o primeiro balé da Edisca no Teatro José de Alencar, o maior espetáculo da Terra, e não consegui mais parar. São 34 anos ininterruptos de trabalho, juntando a questão da educação, da arte e do social, né? E acho que esse foi, assim, a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Como é que você vê a evolução da instituição, o impacto que causava há 34 anos atrás, o impacto que causa hoje na sociedade? Olha, sendo muito honesta, acho que a Edisca entrega muito à sociedade, né? 34 anos não são 34 meses.
Já passaram pela EDISCA mais de 2.000 crianças. A gente vê hoje meninos que passaram pela EDISCA, concluindo suas graduações, mestrados e doutorados, encontrando o seu lugar ao sol e à sombra, né, trabalhando com dignidade, com remuneração justa, trazendo transformação social para a vida deles e para a vida de seus descendentes. Porque a educação ela tem essa dimensão que é muito importante falar, ela é intergeracional, né? O bem, a transformação que a educação faz numa pessoa transborda. Ela faz um bem para aquela pessoa, mas vai fazer a diferença para os filhos dessa pessoa e para os filhos dos filhos dessa pessoa. E isso é algo que me mobiliza muito mais, porque eu sei que a herança é mais longeva. Porque o processo de educação ele também não se dá overnight. Investir na educação precisa ter esperança no futuro. Você não educa alguém em 2 anos, em 3 anos. Precisa de um tempo mais largo. Mas, por sorte, a recompensa ela é muito maior do que o tempo investido nela. Ela é intergeracional. Dora, devem ter sido muitos projetos ao longo de mais de 3 décadas. Quais deles você destaca? Eu acho que todos, assim, do ponto de vista de construção do humano, são muito relevantes e nenhum tem um peso maior. A gente hoje atua em 4 áreas de dimensão. A área artística, a qual gera maior visibilidade institucional por conta dos espetáculos, a veiculação dos espetáculos, mas a área pedagógica, por exemplo, ela é fundamental, ela é basilar, não é? Quer dizer, para além de trabalhar a língua portuguesa, matemática, leitura, alfabetização, letramento, uma série de coisas aqui, a gente também tem um programa de bolsa com escolas privadas de alta qualidade, não é? Hoje eu tenho mais de 40, quase 50 crianças usufruindo dessa oportunidade de acessar uma educação dentro das melhores escolas da cidade, as mais tradicionais. Mas isso também não é menor do que, por exemplo, o nosso programa social. Dada a circunstância das crianças e adolescentes que nós atendemos, a área social ela é estratégica, porque ela é basilar. Toda criança que vem para a EDISCA acessa 2 refeições de extrema qualidade, né? Se eu falo que hoje mais de 40% das crianças atendidas não acessam sequer 3 refeições por dia, essa dimensão delas acessarem 2 refeições não é um detalhe. E precisa entender que eu não posso falar de arte, de educação, se uma questão tão básica quanto a fome ainda não foi solucionada. E o fato é que o nosso povo passa fome e não é pouca, né? A condição de deslocamento, a EDISCA dá o vale transporte, o uniforme, a refeição. A gente tem, através de parcerias, oftalmologista, dentista, ginecologista, todas essas atenções destinadas às crianças e aos seus familiares. Então, quando você vai olhar a área social, ela tem uma ossatura muito forte e ela alcança várias dimensões da condição básica de saúde, não é? Que é a base para que ela possa se desenvolver intelectualmente, artisticamente, e por aí vai. Dora, o impacto, como você falou, segue na vida da pessoa, tem ex-alunos de vocês com destaque nacional, internacional. Eu já ouvi, inclusive, de diretores de escola, na hora de contratar, se o currículo tem que... É um ex-aluno da EDISCA, tem um fator a mais, por conta da disciplina, da organização. Como é que vocês constroem isso? Qual a filosofia de vocês, o método que vocês aplicam para ter resultados assim, frutos tão proveitosos, né? Isso que você fala é uma grande verdade e nos orgulha muito. De fato, ter passado pela EDISCA virou, do ponto de vista profissional, uma chancela. Se você for procurar, por exemplo, nos equipamentos de governo, centro cultural de qualquer área, tem uma ex-aluna da EDISCA dirigindo, coordenando, educadores em arte, em escolas tradicionais de dança, em escolas tradicionais privadas, de fato é uma chancela. É importante dizer que não é missão da EDISCA formar bailarinos, né? No entanto, nós trabalhamos com a dança de forma muito consequente. Tenho convicção absoluta de que a EDISCA entregou a essa cidade pelo menos 4 gerações de bailarinos de excelência, né? Mas não só bailarinos intérpretes, né? Educadores, professores de dança e pessoas que têm, sim, um nível de autoexigência, de perfeccionismo, de fibra ética, que tem, sim, um grande diferencial no mundo produtivo.
Vocês têm um reconhecimento nacional e internacional também, né, o Ministério da Cultura, com o mérito da Ordem Cultural. Como é que esses prêmios catalisam o que vocês fazem aqui? Tu sabes, de fato, se disser assim, existem 10 prêmios realmente muito importantes no país para o terceiro setor, desses 10, diz que deve ter ganho pelo menos 9. Aqui, localmente, também a gente recebeu a Medalha da Abolição, que é a maior comenda do governo do Estado, Medalha Iracema, que é a maior comenda do município, Sereia de Ouro. Eu acho que esses reconhecimentos, de certa forma, legitimam o nosso trabalho, né? Então, são super bem-vindos. A gente tem muito orgulho, né, de ter sido reconhecido por essas instituições, por esses organismos.